Boa noite, amadas. Que a graça de Deus esteja sobre nós nessa noite. Que Ele derrame suas bênçãos sobre nossas vidas e que abra os nossos corações para que nós venhamos absorver toda a sua palavra, todos os seus ensinamentos e que seja para a glória dele, né? Unicamente para a glória do nosso Deus. O tema é a esposa excelente e a submissão ao marido. Alguém tem em mente assim como que é uma esposa excelente, como que ela se comporta, como que ela é vista na sociedade, né? Em meio à sociedade, no bairro. Alguém deve ter em mente, né? Mas estudando a fundo mais sobre as qualidades, né? As características da mulher excelente, é muito mais profundo, é muito mais desejoso que a gente queira se tornar, venha se tornar, porque são qualidades que está cada vez mais difícil de se encontrar, né? Mas que quando a gente se volta para a palavra de Deus, a gente vê que são qualidades que Deus nos deu e que, se a gente observar verdadeiramente a palavra de Deus e se prontificar a obedecê-la, a gente vai ver que não é tão difícil assim. Às vezes, o que torna mais difícil mesmo é o mundo, as coisas do mundo, né? Quando a gente se deixa levar pelas coisas que acontecem no mundo, ou principalmente as ideologias, né? Que está muito em alta, está muito devastando mesmo o plano original de Deus, né? Mas nós devemos realmente nos voltar para Ele, para a sua palavra, e se inteirar do que Ele diz na sua palavra, realmente meditar no que Ele diz, no plano original que Ele fez, no plano que Ele trouxe para nós, que Ele deu a nós, como mulheres tementes a Ele, mulheres chamadas a obedecer a palavra dEle. Então, se a gente medita, se a gente busca a palavra de Deus, se a gente busca saber o que Deus tem a falar sobre nós, mulheres, a gente vê que não é tão difícil. Às vezes a vida às vezes é corrida, às vezes a gente se deixa levar por pensamentos mundanos, né, e acaba que a gente vai se distanciando da verdadeira identidade que Deus nos deu. Então, como que uma esposa excelente se comporta, como é que ela se destaca na sociedade? A gente percebe ela assim corriqueiramente, né? Como que é essa mulher? Então, antes da gente ver as características da esposa excelente, né, as qualidades dela, a gente vai primeiro conhecer um pouco de Deus, o que Deus fala na sua palavra, né, a respeito dele mesmo, como Deus é, os seus atributos. Então, a gente vai conhecer um pouco o que Deus planejou para nós como mulheres, como esposas. Então, primeiro ponto, o que as esposas precisam saber sobre Deus, né? Que Deus planejou um ministério para você, mulher, para nós, esposas, né? Abre a Bíblia aí em Gênesis 2, 18.
Amém, amadas? Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus criou a esposa para Adão a fim de que lhe fosse uma auxiliadora idônea, ou seja, uma auxiliadora adequada. Se você é esposa, Deus também determinou o seu primeiro ministério e papel na vida. O principal objetivo em sua vida, assim como na vida de qualquer esposa, é glorificar a Deus, mas glorificá-lo do modo como Ele mesmo planejou. Então, se você ainda não é esposa, mas um dia você vai ser, né? Ou você já é viúva, você já passou por essa fase, né? Mas eu creio que tem netos, amigas, ao qual vocês podem aconselhar. Então, a primeira coisa sobre Deus. Deus, ele é compassivo, justo e misericordioso. Como diz lá em Salmos: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Segundo, Deus está trabalhando em sua vida com um propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Outra coisa que a gente precisa saber é o que Deus fala sobre nós, né? A respeito de nossas obras e sobre nós mesmos, né? O que as esposas precisam saber a respeito de suas obras e de si mesma? Primeiro, Deus preparou boas obras para a esposa cristã realizar. Pois somos feitura dele, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Efésios 2:10. As obras que Deus preparou para você incluem não somente o seu relacionamento com o seu marido, mas também a motivação ou atitude de seu coração. Este fator ajudará você a tomar a atitude certa, ao se focalizar no que você deve fazer, em vez de focalizar-se no que o seu marido deve fazer. Certamente é mais fácil observar se os outros, especialmente seu marido, estão cumprindo sua tarefa da maneira certa. No entanto, a indagação da esposa é: estou realizando as obras que Deus mencionou para mim? Terceiro, as boas obras da esposa cristã têm valor eterno. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. 2 Coríntios 5:10. Então, Deus promete aos cristãos recompensas eternas por suas obras em Cristo, inclusive para nós esposas. Como em outras áreas da vida cristã, seu ministério para com seu marido é proveitoso, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. 1 Timóteo 4:8. Quarto, a esposa cristã deve focalizar-se em Deus e não em si mesma. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Quinto, a esposa não tem que pecar.
Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Então, uma vez que nós fomos salvas, nós devemos viver como salvas, porque o nosso corpo foi crucificado juntamente, né, nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Romanos 6 a 7. Então, as esposas cristãs, assim como todos os cristãos, continuam pecando após a salvação. Realmente, a gente continua pecando. Entretanto, a frase seja destruído em Romanos 6,6 significa seja tornado sem poder. Por que seja tornado sem poder? Porque agora a gente vivia de maneira a pecar desordenadamente, né? Porque a gente não tinha o Espírito Santo. Mas a partir do momento que o Espírito Santo habita em nós, né, esse poder que o pecado tinha sobre nós, ele foi enfraquecido, ele não tem mais. Então, a palavra, a frase seja destruído em Romanos 6,6 significa seja tornado sem poder. Ou seja, o pecado não tem mais poder sobre nós. Né? Só a gente deixar, né? Mas a gente, como crentes e escolhidas de Deus, sabemos que somos salvas. Deus nos dá graça e poder para que nós venhamos vencer, né, o pecado. Em outras palavras, o poder dominador que o pecado tinha sobre eles foi quebrado por Cristo. Se você é cristão, agora está livre para pensar e fazer a coisa certa. Na verdade, a gente agora, a partir do momento que Cristo nos deu a salvação, nós escolhemos fazer a coisa certa. E Deus ajudará por meio de sua graça fortificadora. Você não tem de pecar, é uma escolha sua. Deus se importa com suas lutas e o conhecimento dele sobre todas as suas circunstâncias é ilimitado. Deus conhece todas as nossas lutas, mesmo quando ninguém está vendo, né? Quando a gente está sofrendo, ou quando a gente está passando por uma tribulação, que as pessoas não percebem, não veem, mas Deus está vendo. Então, o nosso pensamento deve estar em Deus, sabendo que Ele estará conosco em todos os momentos. Ele tem um plano especial para você e para cada esposa. O plano de Deus inclui boas obras. Mais do que isso, Ele quer que você faça o que é certo e esteja contente e realizada. O meio de experimentar esta realização é ativamente escolher colocar-se sob a autoridade de seu marido. Fazendo assim, você estará realmente colocando sob a autoridade. Fazendo assim, você estará realmente colocando sob a autoridade de seu marido. Fazendo assim, você estará realmente colocando-se sob a autoridade de Deus, quando você se coloca debaixo da autoridade do seu marido. Então, todos os cristãos, vendo isso, a gente observar que Deus nos deu o Espírito Santo, e mais ainda, eu estou me referindo, no caso, à esposa, né, que eu falo esposa, marido, porque a gente vai falar aqui. Então, se a gente entende que a gente tem o Espírito Santo, a gente tem nosso marido, que é a autoridade que Deus coloca sobre nossas vidas, então nós temos aqui, claro que há várias outras coisas que Deus coloca para que a gente venha seguir, né? Porque Ele vai nos conduzir da maneira dEle, né? Ele vai colocar pessoas, autoridades, instituições, ao qual Ele vai guiando o seu povo. Então, é preciso que haja um processo diligente, que não só a esposa, mas cada pessoa crente tem que fazer, processo diligente. Todos os cristãos trazem para o matrimônio antigos hábitos pecaminosos, de pensamentos e reações, os quais prejudicam seu casamento, ofendem o Senhor.
O arrependimento é um processo que geralmente envolve mais que apenas confissão ao Senhor e ao esposo. Pode levar tempo e esforço. É por isso que somos instruídos nas Escrituras. Exercita-te pessoalmente na piedade. 1 Timóteo 4:7. A palavra grega no Novo Testamento, traduzida por disciplina, é gimnazo, que significa exercitar ou treinar. Em outras palavras, significa fazer repetidas vezes até que esteja correto. Em português, temos as palavras ginástica e ginásio, provenientes dessa palavra grega. Velhos hábitos de pensamentos e reações não desaparecem simplesmente. Então, uma vez que nós somos salvas, nós temos um longo caminho a trilhar. Nos arrependendo, buscando ao Senhor, buscando que Ele venha nos guiar, nos exortar, nos disciplinar. Então, nós temos um longo caminho. Mas Ele fala que é para a gente exercitar isso. Não é do dia para a noite que a gente vai aprender esse exercício. A gente vai fazer repetidas vezes. E isso se torna mais difícil quando você não está atento à palavra de Deus, não ouve a palavra de Deus. Você vai, como o mundo, a vida vai te levando, se você não está atenta à palavra de Deus. Então, Deus nos deixa auxílios, como o Espírito Santo, e também nos dá nossos maridos. Então, Deus providencia tudo que nós precisamos, não é isso? Então, eles devem ser substituídos por novas e piedosas maneiras de pensar. Processo diligente, que eu falei. Então, é um processo que vai acontecer na nossa vida. E nós nunca vamos avançar se nós continuarmos com a nossa velha vida. Então, nós precisamos do Espírito Santo, que Deus nos dá, ele nos ajuda, é o auxílio que Deus nos dá, para que nós venhamos, para que o processo diligente venha acontecer. Então, os nossos velhos hábitos são substituídos por novas e piedosas maneiras de pensar e falar. Os cristãos devem ser transformados pela renovação de sua mente. Romanos 12:2. Enquanto trabalhamos nisso, o Espírito Santo nos capacita de modo sobrenatural. Eventualmente, a esposa piedosa torna-se uma resposta automática. Este processo é descrito em Efésios 4, 22, 32 e Colossenses 3, 8. Vamos ver a Bíblia aí. Efésios 4, 22. Amém, amados? Efésios 4, 22. 22 a 32. Concernente ao procedimento anterior, vos despojei do velho homem, que é corrupto segundo as cobiças do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistai do novo homem, que segundo Deus é criado em justiça e verdadeira santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se
ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com suas mãos aquilo que é bom, para que tenha o que dar ao que tiver necessidade. Que nenhuma palavra imprópria proceda de vossa boca, mas aquilo que é bom para prover a edificação, para que ministre graças aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e tumulto e blasfêmia e toda a malícia seja tirado de dentre vós. E sede amáveis uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou por causa de Cristo. Então, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, Deus nos dá esse poder para que nós venhamos nos despir do velho homem, né? Das velhas práticas. Sabendo que Deus está conosco, nos guiando, nos protegendo. Então, agora a gente vai ver as características da esposa excelente. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Quem pode encontrar uma esposa excelente? O que é uma esposa excelente? Como pode ser conhecida? O que ela faz? Em Provérbios 31, versos 10 a 30, Deus descreve 20 características de uma esposa excelente. À medida que essas características ou qualidades são desenvolvidas numa mulher, sua vida começa a glorificar a Deus, como uma linda flor à luz do sol da manhã reflete a glória da criação de Deus. Uma esposa excelente reflete a glória de Deus através de suas atitudes e ações. Ela assemelha-se a algo assim. Então, você vê nessa florzinha que eu coloquei aqui, só para vocês dar sempre uma consultada. É claro que a Bíblia, né, é ideal. Então, essas qualidades aqui foram tiradas de Provérbios 31, dos versos de 10 a 31. Então, essas são as qualidades, as características da esposa excelente. Então, eu vou ler aqui no sentido horário, vocês também acompanham. Ela é cuidadosa. Se eu fosse explicar cada versículo, né, que descreve essas qualidades, a mulher de Provérbios 31, é uma palestra só da mulher de Provérbios 31, não é isso? Então, ela é cuidadosa, ela é respeitadora de seu marido, ela é louvada, destemida, abençoada por seus filhos, trabalhadora, boa para seu marido, de valor excepcional, generosa, sábia, confiável, bondosa, temente a Deus. Então, a gente vê que são qualidades que a gente almeja. Eu tenho certeza que todas aqui almejam, né? Mas a gente sonha, né? Quando a gente vê uma pessoa, uma irmã que a gente admira, nossa, como ela é assim, como ela é virtuosa, como ela, né, ela age assim, dessa forma. Eu acho que nós não conseguimos expressar todas essas qualidades assim com toda a excelência, né, com toda a perfeição. Nós não conseguimos. Mas não é difícil. Eu digo isso, mas não é difícil porque Deus diz que não é difícil. Não é raro. Assim como diz, a mulher virtuosa, quem achará? Porque o seu valor muito excede o de finas joias. Porque é algo que é raro de se encontrar, que é difícil, principalmente no mundo de hoje, se encontrar uma mulher assim. Mas se a gente se dedicar a ouvir a palavra de Deus, dar ouvidos à palavra de Deus, a gente chega perto, né? Na verdade, é só um vislumbre, né? É só um vislumbre que é algo, não é algo que a gente consegue ver o todo, mas a gente consegue
ter um deslumbre do que é essa mulher. Então, é como uma linda flor, a luz do sol da manhã, reflete a glória da criação de Deus. Uma esposa excelente reflete a glória de Deus através de suas atitudes e ações. Ela assemelha-se a algo assim. Que glorioso reflexo de Deus uma mulher se torna ao desenvolver seu ministério como uma esposa virtuosa. Então, você deveria se perguntar, são essas as qualidades que quero para a minha vida? Eu penso. Eu penso nessa... Eu sei que é difícil, né? Mas o Senhor, Ele nos promete que nos ajudará em todas as nossas dificuldades. Até porque nós nunca vamos deixar de pecar. Mas a gente deve fazer o quê? O processo. A gente deve ser diligente, né? A gente deve buscar o que não está agradando a Deus, o que não está agradando ao meu esposo. A gente tem que buscar fazer uma varredura, né? Isso é ser diligente, buscar entender o que se passa ao nosso redor, com os nossos filhos, na nossa casa. Então, a mulher diligente que quer lutar contra o pecado, ela vai observar todas essas coisas e ela vai se debruçar na palavra de Deus e ouvir, atenta, meditando na sua palavra, buscando conhecer a vontade de Deus. É isso que deve tomar nosso coração. Olhar para todas essas qualidades que Deus nos promete, que a gente, com a força e o poder dele, nós conseguimos, e realmente ouvir, obedecer o que ele diz na sua palavra. Então, se são essas qualidades que você quer para a sua vida, aí você pode pensar, mas quem pode mostrar-se tão excelente com todas essas qualidades, né? Muitas mulheres possuem o desejo de ser a mulher excelente de Provérbios 31. Elas apenas não acreditam que isso seja possível, pelo menos não para elas. Essas 20 características, entretanto, podem distinguir a vida de qualquer mulher cristã. Essas características são apresentadas em Provérbios como verdades gerais. São verdades que todo crente, não só a esposa, né, não só a mulher, mas todo crente deve ter. Todos nós que fomos salvos, regenerados, né, Deus nos dá a sua graça, o seu poder, para que nós venhamos nos tornar essa mulher de Provérbios 31. Essas características são apresentadas em Provérbios como verdades gerais. Qualquer mulher cristã que conhece e obedece a essas verdades, que conhece e que obedece essas verdades. Você percebe que não é só conhecer a palavra de Deus, é obedecer a palavra de Deus, estar atenta à vontade de Deus. E a gente, nós mulheres, os cristãos, devem estar realmente focados em agradar ao Senhor, em fazer o que Ele diz na sua palavra, por mais que seja difícil, irmãos, por mais que eu sei que as nossas lutas diárias de dona de casa, de maridos e filhos, não é fácil, mas Deus diz na sua palavra, Ele diz. Então, o que está faltando? Está faltando algo da nossa parte. Será que nós estamos atentas ao que Deus está falando? Nós estamos seguindo o que Ele quer para nós? Nós estamos renunciando coisas que nos tornam lentos em obedecer ao Senhor? Então, se Ele fala na sua palavra, quando eu me alegro quando Ele diz assim que é possível, eu acredito. Ele diz na sua palavra, eu acredito. Então, eu tento ver, então, o que é que está faltando eu fazer? O que é que precisa, Senhor, que eu faça para que eu venha fazer a Tua vontade? Então, nós devemos estar atentas, irmãs, ouvindo a palavra de Deus e realmente se comprometer a fazer o que Ele nos pede, o que Ele nos diz na sua palavra. É nosso Deus, é quem nos criou, que conhece a nós. Ele sabe o melhor para nós, né? Nós, às vezes, anseiamos coisas que não é querido do Senhor, mas porque os nossos olhos não estão na palavra de Deus, nós acabamos seguindo, né, o nosso coração, que é perverso, né?
Então, quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, é tão bom, isso nos traz uma alegria tão grande. Logo depois que a gente, por mais que foi difícil, às vezes tomar uma decisão, por mais que não era aquilo que você almejava tanto, mas é tão bom, isso causa tanta alegria quando a gente sabe que foi a vontade de Deus. Você fez a vontade de Deus. Então, às vezes nós queremos ali agradar o nosso coração, os nossos anseios, né, os nossos sonhos, mas quando você se volta para a palavra de Deus, você vê que não é isso que Deus está falando, que Deus está pedindo. Então, por mais que seja difícil, por mais que não seja tão agradável, mas o que resta para nós é obedecer a palavra de Deus. E logo depois, com certeza, você vai ver que obedecer a palavra de Deus foi o caminho mais sábio a seguir. Então, qualquer mulher cristã que conhece e obedece a essas verdades pode tornar-se uma mulher virtuosa, uma esposa excelente. Seu ministério pode crescer sob a mão educadora de um Deus fiel e amoroso. Porque 2 Pedro 3 vai dizer, podem abrir a Bíblia, 2 Pedro 1:3. Conforme o seu divino poder, deu-nos todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a glória e virtude. Então, conforme o seu divino poder, Deus tem nos dado todas as coisas que nós precisamos, né, através do conhecimento daquele que nos chamou. E de Jesus, nosso Senhor. Então, é através da palavra de Deus que Deus nos dá graça. Então, se nós não estamos atentos à sua palavra, ao que ele diz, nós não meditarmos na palavra de Deus, a gente com certeza vai ser influenciada para ir para outro caminho que não é o de Deus. Então, é preciso a gente estar atento à palavra de Deus, ouvindo, meditando na sua palavra, se deleitando na sua palavra. Porém, irmãos, é lindo quando diz, né, que a gente pode ser, mas tem um problema. O problema é o único problema. O problema é o pecado, o problema do pecado. O pecado é a única coisa que impedirá uma mulher de se tornar uma esposa piedosa. O pecado é uma ofensa, é a transgressão de qualquer dos padrões de Deus. É falhar em confiar e em fazer o que a palavra de Deus diz. Pecado é tentar fazer as coisas a seu próprio modo. Então, se nós não estivermos atentos ao que Deus diz, a gente vai fazer ao nosso modo. A gente vai seguir o nosso coração. Em vez de fazê-lo, tentar fazer as coisas a seu próprio modo, em vez de fazê-las do modo de Deus. É presumir que Deus a ajudará, mesmo quando está negligenciando a verdade dele. Pecado é pensar que pode conseguir fazer qualquer coisa sem o auxílio de Deus. A má notícia é que há várias maneiras de pecar. A boa nova é que o próprio Deus providenciou o remédio para o pecado. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Quando a esposa confia em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ele a salva do pecado. Ele a liberta do domínio mortal do pecado. Ela não é mais escrava do pecado. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Romanos 6,6. O Senhor Jesus disse dessa maneira: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Então, se a gente continuar na nossa vida, na nossa velha vida de pecado, a gente está dizendo que Jesus não nos salvou, não é verdade? Então, isso tem que estar em nós, na nossa mente, no nosso dia a dia, todos os dias. Porque foi Jesus que morreu por nós, né? Não foi por um preço, prata ou ouro, foi a morte de Jesus que nos salvou. Foi a morte dele na cruz que nos salvou. Então, isso tem que estar ardendo nos nossos corações todos os dias, porque foi o nosso Senhor Jesus Cristo que sofreu por nós e sofreu a morte por nós. Né? Então, ele morreu e nos deu a salvação, nos deu uma vida eterna. Então, mesmo que seja difícil, irmãos, nós, mulheres, como esposas, como donas de casa, é difícil a nossa luta, o nosso dia a dia. Mas a alegria de saber que Deus já nos salvou, já nos livrou do poder do pecado, já nos deu uma nova vida. Isso tem que estar causando alegria em nós todos os dias. Contudo, o auxílio que as esposas precisam, se a esposa é de fato cristã, Deus providencia todas as coisas que ela precisa e que conduzem à vida e à piedade. Então, Deus nos deu o Espírito Santo, né? Deus quebra o domínio do pecado em sua vida e lhe dá o poder sobrenatural do Espírito Santo, que nela habita, capacitando-a a obedecer à palavra de Deus e a submeter-se ao caminho e à verdade dele. Ademais, Jesus disse a seus discípulos que não se preocupassem, porque Deus, o Pai, lhe enviaria auxílio. Então, ele nos enviou o auxílio. Está conosco todos os dias esse auxílio. Ele disse: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que seja para sempre convosco, esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. João 14, 16 a 17. Então, Deus também nos deu um outro auxílio como esposas. Como Deus criou um mundo ordenado, e Deus criou um mundo ordenado, e para manter essa ordem apontou 3 instituições com suas próprias esferas de autoridade: a família, a igreja e o Estado. Deus assim também planejou para que as pessoas pudessem viver juntas em harmonia e serem protegidas. Por exemplo, Deus intencionou que os pais protejam seus filhos, Efésios 6, de 1 a 4. Os anciões protejam os membros da igreja, Hebreus 13, 17. E o governo proteja seus cidadãos, Romanos 13, 1 a 2. Dentro da família, Deus deu ao marido a autoridade sobre a esposa para protegê-la, Efésios 5, 28 a 29. De fato, submissão ao marido é o alvo de Deus para a esposa cristã. Isto é tão importante para Deus que ele fez da submissão ao marido uma manifestação do andar com o Senhor. Olha que forte. Então, amada, isso aqui, quando eu li isso aqui veio de encontro ao meu coração. Porque eu tinha em mente que o fato do meu marido não ser cristão, eu não tinha coisas assim que eu não obedecia mesmo, porque eu achava na minha mente, ó, Satanás agindo de forma... Por muito tempo eu agi dessa forma, de achar que por ele não ter a verdade, ele não conhecer a verdade, muitas coisas eu não obedecia. Mas quando eu li essa palavra,
veio muito forte no meu coração. Graças a Deus, o Senhor abriu os meus olhos. Então, quando eu achava que por ele não ser crente, não conhecer a palavra de Deus, eu não dava tanta importância ao que ele dizia. Nem conhece a palavra de Deus, né? Até conselhos mesmo, eu meio que deixava, não dava muito ouvidos. Mas quando eu entendi que é através da nossa submissão ao nosso marido, é que Deus vai agir na nossa vida, eu realmente passei a ouvir, a ficar atenta às minhas ações dentro de casa, aonde quer que eu estivesse com meu marido, e Deus realmente tem me apontado os meus pecados, os meus erros, pequenos, mesmo que pequenos, mas Deus tem me mostrado. Então, eu achava que eu não deveria ser tão assim, me colocar tanto, mas quando eu vi isso aqui, então, é como se, é impossível o Senhor nos tratar, nos exortar, nos disciplinar, nós como esposas cristãs, se nós não nos colocar nessa submissão, se nós não estiver ali lado a lado com o nosso marido, ouvindo o nosso marido. Eu já ouvi tanto isso, escuta teu marido, né? Até antes mesmo de me converter, eu ouvia muito isso, escuta o teu marido. Mas quando eu entendi que através dos nossos maridos que Deus usa, independente deles serem cristãos ou não, é uma autoridade que Deus coloca na nossa vida. Então, a partir do momento que eu entendi isso, muita coisa mudou, a minha mente mudou. Graças a Deus, como Ele diz na sua palavra, que nós sejamos renovados, né, que a nossa mente seja renovada, né, pela sua palavra, pelo seu poder, e graças a Deus isso vem acontecendo. Então, irmãs, é impossível nós obedecermos a Deus se nós não obedecermos ao nosso marido, se nós não der ouvido ao nosso marido, porque Deus está agindo através dele, da autoridade que Deus deu a ele. Portanto, de fato, a submissão ao marido é o alvo de Deus para a esposa cristã. Isso é tão importante para Deus que Ele fez da submissão ao marido uma manifestação do andar com Deus. Então, se a esposa diz assim, a minha vida com Deus está ótima, mas a vida dela com o marido, se não estiver bem, então não é verdade. Não é verdade. Porque uma evidência de que nossa vida com Deus está bem é nós estarmos bem com o nosso marido. Essa é uma evidência forte, né? Então, Deus age assim. Assim como as autoridades também, como os pastores, que são autoridades colocadas por Deus, se as ovelhas não escutam, não obedecem, ela não vai ser disciplinada, ela não vai ser exortada. Se o pastor dá conselhos, exortando, disciplinando, e ela não dá ouvidos, ela nunca vai ser disciplinada, né? Ou seja, o fato dela estar pecando faz com que isso vai tardar, né? Que ela realmente reconheça a verdade. Então, por isso nós devemos estar atenta às autoridades que são colocadas na nossa vida. Eu lembrei de uma pregação que o pastor fez, que eu já tinha até lido com as crianças, e eu falando assim que, porque passou-se tanto tempo, né, os povo de Israel andando no deserto, sendo que era um trajeto assim curto, né, e o pastor falou assim que era por conta do pecado. Então, o pecado, ele nos atrasa a chegar ao alvo, né? Então, autoridade protetora de Deus. Deus é perfeito e podemos confiar totalmente que Ele sabe o que é melhor para nós. Ainda que maridos não sejam perfeitos e muitos deles não sejam salvos, foi o que eu falei, a despeito das imperfeições do marido, Deus escolhe colocar a mulher sob
a autoridade do marido. Há 2 passagens no Novo Testamento que afirmam claramente isto. Quero, entretanto, vocês podem ver em 1 Coríntios 11, 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Porque o marido é o cabeça, Efésios 5, 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Nenhum marido possui absoluta autoridade sobre a mulher, porque Deus é autoridade absoluta. Por exemplo, se seu marido pedir-lhe que minta, você deve recusar, porque a autoridade de Deus sobrepuja a do seu marido, porque Deus diz que a mentira é pecado. Então, nós devemos dar ouvido primeiro à palavra de Deus. Considere a seguinte passagem. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Portanto, quando você está sob a autoridade limitada por Deus de seu marido, está realmente se colocando no lugar mais seguro possível. A vontade de Deus. Deus ama você e é bom, não precisa temer. Há também muitas outras provisões adicionais que Deus colocou em sua palavra, a fim de proteger você. Elas serão apresentadas com detalhes mais adiante. Então, amadas, as esposas são indesculpáveis. Uma vez que Deus tem providenciado ricamente tudo que a esposa cristã necessita, em sua palavra contra o pecado, não há desculpa para ela. Não há desculpa para nós. Seu amoroso, misericordioso e santo Deus tem providenciado verdadeiramente tudo o que ela precisa para tornar-se uma esposa piedosa, para tornar-se a esposa excelente. Ele quer para se tornar a esposa excelente que Ele quer que ela seja. E mesmo quando ela peca, pode ser perdoada. Porque a palavra dele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o que nos resta é reconhecer os nossos pecados. É o processo diligente que a gente tem que fazer, de nos despir do velho homem, de reconhecer as nossas falhas, os nossos pecados e viver uma nova vida, né? Praticar, exercitar, como diz lá em 2 Timóteo. Exercitar a piedade, né? Então, uma vez nós falhamos, reconhecemos o nosso erro, nos achegamos a Deus pedindo perdão. E outra vez, Ele nos perdoa. Possa ser que outra vez a gente peque naquilo. São muitas coisas. Mas novamente nós nos achegamos ao Senhor. Nos arrependemos verdadeiramente. E Ele novamente nos perdoa. Até que isso passe a não fazer mais parte da nossa vida. Então, nós devemos nos revestir. É um processo. É um exercício, se exercitar. Nos despindo da nossa velha natureza e colocando, renovando a nossa mente com novos hábitos, obedecendo ao Senhor. Mas por que as esposas precisam de proteção? Nas Escrituras há pelo menos 3 razões pelas quais uma esposa
precisa de proteção. A influência que o mundo exerce sobre ela. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a sabedoria e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. 1 João 2,16. É inegável que todos nós temos sido erroneamente influenciados pelo mundo, por seu modo de pensar, por valores e objetivos humanistas, mundanos. Todas essas coisas são hostis aos caminhos de Deus, ou seja, são contrários à palavra de Deus. Então, por isso a importância de nós sempre nos voltar para o que Deus diz na sua palavra, o que Deus pensa sobre isso, o que Deus fala sobre casamento, o que Deus fala sobre criação de filhos, o que Deus fala sobre sucesso, sobre qualquer outra coisa que venha à sua mente. Então, a gente está atenta realmente e buscar ouvir ao Senhor, porque Ele está ali disposto a nos guiar, a nos mostrar o caminho correto, o caminho que agrada a Ele. Um exemplo de valor mundano é a crença feminista de que a identidade e a realização da mulher vem de sua educação e carreira. Não é errado que a mulher tenha uma profissão, tenha uma carreira, mas existem etapas na vida em que todas as coisas acontecem, né? Há tempo para tudo, como diz Eclesiastes. Né? Há tempo de morrer, há tempo de viver, há tempo de plantar, há tempo de colher. Então, na nossa fase, como filhas de Deus, na nossa fase de vida, de existência, a gente vai sempre ouvir, a gente vai estar atenta ao que Deus tem a falar naquela fase, na fase da juventude, na fase da casada, né, de casamento. Então, em todas essas fases, você vai ouvir a palavra de Deus e vai observar o que é importante naquela fase, como solteira, como casado, o que é mais importante na minha fase de casada. Então, o que acontece muito é que as coisas acontecem de maneira desordenada. Então, é preciso também um processo de diligência, da gente observar o realmente, hoje, na minha vida, como eu estou solteira, estou casada, como que eu vivo para agradar a Deus estando solteira, como que eu vivo para agradar a Deus estando casada, como eu vivo para agradar a Deus estando viúva, divorciada, né, se for o caso, como que eu vivo para agradar a Deus. Nós temos que ter em mente que em toda a nossa vida, em todo o nosso percurso aqui na Terra, a nossa maior alegria e a nossa maior vontade deve ser agradar ao nosso Criador, que foi quem nos fez. Então, nós estamos aqui para agradar Ele, para obedecer a palavra dEle, para escutar os conselhos dEle. E a gente não consegue fazer isso ouvindo o mundo, as coisas do mundo, as ideias do mundo, né? Ideias de pessoas que não conhecem a Bíblia. Então, nós temos que estar com a nossa mente, o nosso coração voltados para a palavra de Deus. Então, por isso que a mulher ela deve por isso que elas precisam de proteção, né? Por causa da influência do mundo. A Bíblia diz que ser dona de casa é uma virtude. Enquanto que a gente sabe que o feminismo grita para que as mulheres saiam de casa. Estou me referindo às mulheres, claro que tem as mulheres que têm seus trabalhos, mas que não têm filhos. É isso que eu falo para vocês sempre verem como vocês estão. Estão solteiras, estão casadas, né? E observar a vida, a nossa vida, a vida de vocês. O que é a prioridade aqui agora, eu casada, eu com filhos? O que é a prioridade? O que agrada a Deus?
Então, a palavra de Deus diz que ser uma dona de casa é uma virtude, em Tito 2:5. Infelizmente, a filosofia feminista do papel da mulher tem permeado cada aspecto de nossa cultura, incluindo nossas igrejas. Verdade. Talvez você tenha sido tão sutilmente influenciada que nem esteja consciente disso. Deus quer protegê-la da influência do mundo. Outra coisa que porque as esposas precisam de proteção é o diabo. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Está vendo como a palavra de Deus é forte e nos protege? E diz para nós permanecermos inabaláveis. Ou seja, pode vir ideologia, pode vir conselhos mundanos. Se nós estamos nos revestindo da armadura de Deus, isso não vai nos abalar, isso não vai entrar no nosso coração, porque nós já temos uma verdade que nos salvou, que nos redimiu, que nos transportou para outra dimensão, para outra vida. Satanás é contra tudo que Deus estabelece, por isso ele tenta minar o lar e o papel da esposa. Então, lá desde Éden, você vê que essas ideologias de gêneros, movimentos feministas, Satanás se utiliza dessas instituições, desses movimentos, para fazer exatamente, deturpar a palavra de Deus, exatamente como ele fez lá no Éden, quando chegou para Eva, colocando dúvida no coração dela, fazendo com que ela se rebelasse contra a palavra de Deus. E ele faz daquela época até hoje. Até hoje ele continua querendo minar as verdades de Deus, querendo sufocar as verdades de Deus. Então, amadas, por isso que é muito importante a gente se apropriar da palavra de Deus, ver realmente o que Deus tem a nos dizer e dar ouvidos somente a Ele. Você deve permanecer firme contra as ciladas do diabo, sendo uma cristã obediente. Então, é só assim que a gente vai continuar firme quando a gente obedece a palavra de Deus. Quando a gente está atento, ouvindo a palavra de Deus. Uma exigência bíblica de obediência é que você se coloque graciosamente sob a autoridade do nosso marido. Essa é uma obediência bíblica. E assim permaneça, a não ser que ele peça para pecar. Se você não fizer assim, estará fora da vontade de Deus e não terá feito tudo o que é biblicamente possível a fim de permanecer inabalável. Então, se nós não nos colocar debaixo da autoridade do nosso marido, Deus não vai agir em nós, Deus não vai nos disciplinar, Deus não vai nos colocar, porque a gente não quer, a gente está se recusando a ser disciplinada, a gente está se recusando a ser uma boa mulher, uma boa esposa. A gente está se recusando a ouvir a palavra de Deus, a obedecer a Deus. Não é a nosso marido que a gente está desobedecendo, é a Deus primeiramente. Porque nosso marido é uma autoridade colocada por Ele. E a terceira coisa que o porquê nós devemos de proteção, é que nós somos iludidas, irmãos, facilmente. Lembra de Eva? Facilmente. E como a gente gosta, nós, diferentemente dos homens, a gente gosta muito de falar. E nesse falar, né, nosso inimigo descobre às vezes nosso ponto fraco, né? A gente solta alguma coisa assim que... Então, nós somos iludidas facilmente.
E não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Eu gosto muito desse versículo, a gente sempre achar, eu gosto de fazer esse exercício de sempre achar que eu posso estar errada. Eu fazia muito isso, de sempre querer ser a última palavra, de ser a última que diz as coisas. Mas eu estou aprendendo a fazer isso, de pensar que possa ser que eu esteja errada, então eu me calo. Porque Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, é comum que as mulheres da atualidade fiquem irritadas com esses versículos, né? Se isso acontece é porque não foram, aí eu já percebo uma rebeldia, né? Se isso acontece, da mulher ficar irritada quando diz que você não pode isso, que você não... Né? O não é sempre, dependendo de como a pessoa reage, a gente vê, né, como ela recebe aquele não, né? E a gente percebe o que está no coração, às vezes, da pessoa, né? Se isso acontece é porque não foram ensinadas sobre o que significam estes versos, ou podem estar reagindo com o coração orgulhoso, influenciado pelo modo de pensar mundano. Exatamente. Às vezes o não, às vezes de dizer que... Como eu vejo aí hoje nas igrejas, muitas igrejas está demais, mulheres pastoras. Eu sinto um pouco de rebeldia lá no fundo, sabe? Porque está claro, né, na palavra de Deus que Ele não permite que a mulher exerça autoridade, né? Esse tipo de autoridade, né, que Deus coloca, no caso de pastorado, né, de outros tipos de autoridade, né? Que exerce sobre o marido, é uma autoridade que ela exerce sobre o marido, porque a mulher também, juntamente com o seu marido, é uma autoridade na sua casa, né? Mas desde que essa autoridade não sobreponha do seu marido, né? A gente coloca em submissão, ou seja, a gente tá aqui igual, juntos, para uma missão. Qual a missão? A missão de fazer a vontade de Deus, de criar os nossos filhos para a glória de Deus, de servir ao Senhor. Essa é a nossa missão. De fato, a Bíblia assume que a inteligência da mulher, quando ensina as mais velhas a instruírem as mais jovens, que são menos maduras. De fato, a Bíblia assume a inteligência da mulher quando ensina as mais velhas a instruírem as mais jovens, que são menos maduras. Tito 2, de 3 ao 5. O que esses versos dizem? O que esses versos dizem, no entanto, é que Deus, em sua infinita sabedoria, restringiu parcialmente o papel da mulher na igreja local, porque ela pode ser enganada mais facilmente. Há mais responsabilidades e fardos que Deus tenciona que as mulheres carreguem. Uma mulher verdadeiramente sábia aceitará isso, aprenderá isso e submeter-se-á graciosamente ao plano de proteção de Deus para ela. De que Deus estabeleceu para você. Seu plano foi legado de seu coração. A proteção de Deus lhe sobrevém por meio da autoridade, de autoridade perfeitamente puro e amoroso. Mesmo que uma criança não entenda as razões pelas quais sua mãe a leva ao médico quando está doente, ela está certa em fazê-lo, porque está fazendo o que é melhor para a criança. Antes parece irrelevante para a mãe, cujo filho está doente, que ela não entenda o porquê. À semelhança da mãe da criança doente, Deus faz o melhor para proteger as esposas. Talvez você nunca entenda as razões porque Deus faz o que faz,
mas pode confiar que Ele sabe, melhor do que você mesma, o que você realmente precisa. Conserve em mente o fato de que você nunca será o que Deus quer que você seja, até que se coloque sob o plano de Deus, submetendo a autoridade do seu marido. Abra em Gálatas 5, amadas. 5:16. Terminou. Então, para todos os males, para o mal do pecado, amadas, para que nós realmente venhamos nos apropriar da palavra de Deus. Em Gálatas diz assim: isto vos digo, andeis no Espírito e não satisfarei os desejos da carne. Então, esse é o segredo, amadas, andar no Espírito Santo de Deus, que nos deu para nos auxiliar, obedecendo os nossos maridos, ouvindo eles, deixando que eles falem, por mais que às vezes são coisas que a gente só vai se opor quando ele nos pedir para pecar, que faça algo contrário à palavra de Deus, mas enquanto não, a gente não sabe às vezes por que ele age de certa forma, mas Deus sabe o porquê, então Deus requer a obediência da nossa parte. Se não for pecar contra Deus, então a gente deve esperar no Senhor, que Deus vai fazer o que Ele tem para fazer em nossas vidas. Então, que nós possamos obedecer a palavra de Deus, pegar os ensinos de Deus e meditar neles. E essa deve ser nossa alegria, se regozijar na palavra de Deus e saber que nós estamos fazendo tudo isso para agradar a Ele. Essa deve ser nossa alegria, porque agradar ao Senhor não é para muitos, Senhor. Minhas irmãs, não é para muitas. Agradar ao Senhor, fazer a vontade dEle. Mas Ele requer isso de nós, porque está escrito na sua palavra. Amém, amadas?